Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da SBP Camp. O Fale Mais sobre isso. Eu sou Renata Tasca, psicanalista e membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas. E junto com a minha colega Marcela Casácio, também psicanalista e membro associado, coordenamos este projeto. O nosso podcast tem como objetivo falar sobre a psicanálise, os seus desafios, a nossa sociedade e as suas atividades. Nessa segunda temporada, temos conversado a respeito de temas atuais e alguns trabalhos dos nossos membros. E dando continuidade aos trabalhos, agora quem é a nossa convidada de hoje é a Helenice Zequim Pereira Giannone, que é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, docente do Instituto Durval Marcondes, membro efetivo da nossa sociedade, SBP Camp, e docente do Instituto Regina Lopes Carvalho. Seja muito bem-vinda, Helenice. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Renata. Eu que agradeço. Fico muito feliz de conversar com você a respeito desse trabalho. Para nós também é um prazer. Então, assim, vamos falar do trabalho, né? O trabalho da Helenice, ele tem um nome muito interessante. Ele se chama Emoção da Vida Cotidiana. Esse trabalho, ele foi vencedor do Prêmio Fábio Lobo do 29º Congresso Brasileiro de Psicanálise, que foi realizado em novembro de 2023. Ele está publicado na Revista Brasileira de Psicanálise, que leva o título de Fármacon, número 57. Então, para começar, eu acho que a gente podia, né, Elinice, falar um pouquinho sobre como é que você teve a ideia do nome do trabalho, né? Emoção da vida cotidiana. Conta um pouco pra gente. Então, Renata, é, a minha ideia é essa mesma, porque moção é a ideia de movimento, força, movimento. Uhum, Moção, então, nos dá a ideia de que alguma força já foi nominada, tem um sentido, tem um nome, né? uhum, Então, exatamente por isso, eu queria focar exatamente na questão da força do movimento e uhum, também do sentimento, da emoção. Então, eu coloquei e tracinho moção, para uhum, poder focalizar esses dois aspectos. uhum, Mas, quando eu vi a proposta do Congresso, o título do Congresso, do 29º Congresso, era Eu com Isso. uhum, Aquele título me chamou a atenção. E eu olhei aquilo e fiquei pensando e pensei assim, né? Tirei o O, pus um E e uhum. pus interrogação atrás. E eu, com isso, a, Boa. a princípio, era esse o título que eu ia dar para o trabalho. Hum, Depois, como eu fui agregando outras coisas, mas eu resolvi então colocar a ideia só de movimento e significado. uhum, uhum. E nesse movimento e nesse significado, né, você usa no trabalho a questão de uma história, né, com os meninos, que tem a ver aí com uma questão de agressividade, que eu acho que você fala do ego, do id. Como é que foi essa história aí desses meninos e que você fala do estranho também? Então, quando eu então me deparei com o título a proposta, né? Eu comecei, e que eu fiz esse trocadilho, e eu com isso, eu Hum, comecei a me perguntar como que isso, a primeira vez que eu escutei essa expressão, quando foi, né? Quando teria sido? hum, E aí eu fui me recordar de fatos da infância, né? Na qual a gente tinha uma convivência infantil com muitas crianças que faziam parte da família, hum, né? E tinha uma criança especialmente, era um menino, né? E que ele nos causava algum estranhamento, no sentido de que ele era
ele era uma criança que, brincando, ele machucava outra criança. Por exemplo, tinha uma criança no topo da escada, ele chegava correndo, sem querer tropeçava, e a gente já viu o que acontecia com a criança. Ou Hum, então, ele quebrava os brinquedos. E então, nós crianças, então ficávamos espertos quando ele estava por perto, tipo sabendo assim que alguma coisa estranha aconteceria com a gente. Era o que nós sabíamos dele, mas convivíamos com ele, né? uhum. Também na mesma cidade, né, dentro desse mesmo âmbito familiar, né? E nessa cidade tinha um andarilho que tinha um apelido de Nenê Gaiola. E esse apelido era em função de que esse andarilho sempre andava com uma gaiola, com ou sem passarinho dentro, e com um saco de pedras nas costas. Então, a graça era falar para chamar o Nenê Gaiola e correr, porque senão ele vinha agressivamente, ele agredia, né? Então, este menino, então, da convivência que eu estou te falando, familiar, né? Um dia, então, ele chegou e resolveu falar no ouvido do mendigo, chamá-lo pelo apelido, Nenê Gaiola. Uhum. É claro que o homenzinho ficou furioso. Então, meu primo, antes disso, tinha conduzido o mendigo até à frente da Caixa Econômica que havia sido inaugurada recentemente na cidade, toda envidraçada, né? Então, vamos brincar, né? É a cereja do bolo da cidade, né? De repente, quando ele conduz esse mendigo para frente desse prédio, e aí o, o mendigo começa a tirar pedras nele, né? E ele vai, então, com os braços abertos, ele vai saltitando, cobrindo toda a extensão da vidraça, né? Até o resultado foi que toda a vidraça ficou estilhaçada. Ó. Então, aqui, isso foi um desastre municipal, Uhum. né? Foi um desastre municipal no sentido de que o estrago foi ele foi chamado com o pai dele, né, na prefeitura para responder sobre isso. E essa, então, foi a primeira vez que eu escutei esta expressão. Ele falou, ele devia ter uns 12 anos, 13, e ele falou: e eu com isso? Não Hum. tinha pedra na minha mão? Nossa, olha onde você foi buscar, né? A lembrança, que legal. A lembrança é essa. E aí, o que esse menino está dizendo para a gente, né? Ele está dizendo assim: o meu eu não tem nada a ver com isso. Uhum. O meu eu não tem nada a ver com isso. Eu simplesmente. Foi ele que jogou, ele foi que projeto no mendigo. O que ele não sabia, ou fingia não saber, é que ele tinha o saco de pedras dentro dele, em algum lugar. Quer Hum, dizer, a atividade que estava lá tinha que ser direcionada para destruir alguma coisa lá fora. E ele então achou um jeito, né? Um hum, jeito de poder descarregar esse impulso destrutivo, né? Sem usar as mãos dele, vamos dizer assim. uhum. Usar essa moção, né? Que você diz, É, né? Do trabalho. Então, então, o que nós podemos pensar é que essa coisa depois, então, que ele era estranho, que eu disse para você, Hum. é uma coisa, então, que vai nos remeter aqui ao Unheimlich, Uhum. Do Freud, né? do Freud, que é a questão de que nós temos um estranho dentro de nós, um sinistro, quer Hum. dizer, nós não conhecemos dentro de nós, né, e que nos move. Hum. Então, o Freud dizia, ele usou muito bem, ele falava que nós somos, o Grodeck falava que nós somos movidos pelo nosso inconsciente, por uma força desconhecida que nós não temos notícia dela. E Hum. o Freud, quando ele então falou, porque o título do congresso, Eu com Isso, já nos remetia para o eu, o ego e o id, de 1923, do Freud, Sim. Hum. né?
Então, o Freud já disse naquela vez? Ele fez uma comparação que eu acho fantástica, né? Ele disse assim, que o ego deveria, na melhor das hipóteses, ter domínio sobre o seu cavalo. Hum, O, i- o ego é o cavaleiro e o id é a força. E ele diz assim, na melhor das hipóteses, porque pode acontecer que o cavalo assuma o comando e vai para onde quiser. Pois é, que foi o que aconteceu, né? E achei muito bonito, assim, teoricamente, né, de uma situação cotidiana. Esse traquejo que você fez, né? Do ego, do id, do Unheimlich, né? Com uma situação de agressividade entre duas crianças, né? E às vezes a gente fica pensando na psicanálise, em coisas tão difíceis para dar um exemplo. O seu exemplo foi tão claro, né? No seu trabalho está tão claro isso, e de um jeito muito articulado, né, o exemplo que você fala do id, do ego, do desconhecido, né? Ficou muito bacana, assim, essa maneira como você explicou. Então, Renata, e aí, é, quer dizer, este menino, ele tinha uma função dentro da família Ah, dele, que hum, era a de, todo mundo esperava dele situações esquisitas, estranhas. tá, Então, ele era responsabilizado por tudo de mal ou destrutivo que acontecia. Então, ele tinha uma função de ser um receptáculo de todos os ides. tá. Ele catalisava, Função de ele. ser o estranho. E com isso, a família tinha uma vantagem de não ter que se haver com o próprio estranho que está dentro de cada um, que estava dentro de cada um deles, Hum, né? Então, o que eu pude perceber depois também é que nós crianças nós nos deliciamos com a vidraça quebrada. uhum, Todos nós temos o mesmo desejo dentro do nosso inconsciente, né, de uhum, transgredir aquela coisa, né? E uhum, ele atuou, né? Então, ele tinha uma função dentro da sociedade, dentro da comunidade, da pequena cidade, ele tinha uma função. Ele era folclórico, conhecido por todo mundo, evidentemente. uhum. Fez o desejo dele, fez o outro fazer o desejo dele entrar em ação, né? Pois é, eu fico brincando agora com a situação, né, Renata? Imagine você quanta gente queria botar a mão dentro da Caixa Econômica para, Então, evidentemente, uma vidraça, né? hum, De repente ele vai lá atuando, ele tira este impedimento de forma que cada um vai ter que tomar conta do próprio impulso. sim, e não põe a mão, né? E Não faz o outro é quebrar, né? isso. Isso é Então, interessante que faz o outro quebrar a vidraça, olha, né? é, então, Então, aí, uhum. não, então, e aí eu fiquei pensando também que você cita, né, falando de desejo, tem um outro exemplo que eu achei muito interessante, que você fala de uns adolescentes, né, que estavam brincando lá com um lençol e lá pelas tantas se assustam um pouco com a brincadeira que eles mesmos estavam fazendo entre si. E queria que você falasse um pouco dessa associação que você fez. Então, aí então, depois que eu tive essa recordação da infância, eu me lembrei de uma outra coisa, Hum, né? Que é que desse desejo que move a vida da gente. E tinha uma propaganda uma vez eu passei na televisão, estava passando uma propaganda que eu vi en passant. E era interessante, porque era assim, era um bando de adolescentes brincando de se assombrar mutuamente. tá. Então, um vinha fantasiado com uma carcaça de urso, o outro vinha de Fred Krueger, o outro vinha de Norman Bates, com da psicose, do filme Hum, Psicose, Quackenhist, não é assim? uhum, E todos lá na maior algazarra, na maior farra, na maior alegria, uhum, todos, todos realizando suas fantasias, vamos dizer assim, né? E seus desejos também, se você quiser. E de repente, um deles
puxa o lençol branco que estava se movimentando pela sala. Quando ele puxa o lençol, o maior susto. Não tinha nada embaixo do lençol. Então, o que puxou gritou: O que é isso? Ninguém Hum, soube responder. Saíram todos em debandada, se atropelando, né? E aí eu fiquei olhando aquilo e eu achei muita graça naquela propaganda, né? Porque a propaganda estava sinalizando exatamente alguma coisa, algum desejo, movimentando algum desejo para quem estava vendo, né? Que tá. provavelmente propaganda era para comprar alguma coisa, né? Para Uhum, mover o desejo dentro do outro, né? E, de uhum, repente, então, ele sai e eu fiquei pensando assim, que interessante, né? Porque o nada, vamos dizer assim, todas aquelas alegorias que eles tinham apresentado eram assombrosas, eram coisas que nós já conhecemos, mas já tinham sido nomeadas. Então a gente, mas o nada, e eles também não estavam com medo das alegorias, uhum, mas o nada que se move debaixo do lençol uhum, é o sinistro, é o inesperado. uhum, Isto é motivo de terror. Por quê? Porque isto ainda não era conhecido, não era não foi instituído na consciência. uhum. Então, a gente fica pensando que se a gente fosse, se aquela situação fosse real, vamos dizer assim, claro, né? E a gente fosse perguntar para aqueles adolescentes por que o susto tão grande com o Sim, nada que afinal estavam brincando de se assombrar, né? não é, mas por que assombraram de verdade? Eles, com certeza, cada um diria uma coisa diferente, que o sinistro para cada um ia ser uma coisa própria do próprio psiquismo dele, que Sim. seria diferente do outro. Uhum, E nós pensamos assim que este é o estranho dentro de nós, uhum, né? Nós temos um sinistro estranho também que nós não conhecemos e que move a nossa vida, pois é. né? Então, eles estavam, vamos dizer assim, é, brincando de se assombrar. Depois eu falo até, né, que o verdadeiro Am-Am-Leich, o verdadeiro Amlish, Hum, né, o é, aham, é aquele, é a morte. Eles estavam brincando com a morte. E com a morte, esse é o verdadeiro sinistro. E com a morte não se não se brinca, brinca. né? Porque ela está. Esse é o sinistro que está dentro de nós, que nos espreita, Hum, né? E que a gente não tem. Então, assim, eu pensei assim, bom, é isso. A gente vai travestindo os nossos, esse impulso, essa moção, que eu desejo é uma moção, uhum, né? A gente vai travestindo com fantasias nossas. Então, nós vamos travestindo os nossos fantasmas de acordo com, com situações específicas da vida em momentos diferentes. O fato é que nós não paramos nunca de desejar. pois é. Então, se a gente pensar isso do lençol que não tem nada embaixo, o desejo é o desejo de nada, mas não é o nada esvaziado, é um nada que sinaliza a presença de algo que faltou, da ausência, portanto, Uhum. tá? Presença de um desconhecido que assusta, né? Que assusta. Então, a- aí o meu trabalho vai para uma outra direção, né? Mas que eu acho que é a mesma no final, porque nós estamos falando de emoção, de força, e, Desejo. e nós podemos e nós tem uma coisa também que o desejo, ele é o fundante do aparelho psíquico, do recalque primário. É Uhum, aquela primeira experiência de satisfação que tem que ser jogada em algum lugar, que se fixa lá, que seria o inconsciente, uhum, e mantém uma atração em relação às outras ideias. uhum. Então, o desejo é uma coisa que ora é travestido de um jeito e ora é travestido de outro. Quer dizer, nós não, o que sabemos é que somos impulsionados a desejar, se estivermos suficientemente equilibrados. E aí, Helenice, desejo, você falou, né, dessa experiência primária fundante do psiquismo, pensei na questão do queijo, né, do mineiro que você conta também,
que eu Hum. acho que faz um sentido para nós, porque lá ele encontra um gênio e vai desejando um queijo, né? E a gente vai querendo vai vendo que espera que ele deseje outra coisa, mas eu vou deixar para você falar, porque eu acho que é bacana, porque no fim acaba remetendo essa questão originária, né? Do bebê com a mãe. Então, essa história está bem escrita lá no trabalho, né? Ah, Quem bem. tiver interesse pode ver, né? Eu acho que é bacana ler o trabalho, é só entrar em Mas contato com a gente, ou procurar a revista brasileira também e ler, porque é um trabalho primoroso, é muito legal mesmo. isso está na revista brasileira Fármaco, né? Hum, Está publicado lá. Então, Renata, era assim, essa piada é antiga, né? hum, E eu recebi via WhatsApp ela dramatizada. Então tinha a carinha do gênio, então a carinha do gênio que se prontificava a realizar três desejos daquele pobre homem de Minas Gerais, né? Assim, hum, o gênio, aparece o cara, né? Então, e o gênio chega e fala para ele que vai realizar três desejos e pergunta: muito bem, qual é o seu primeiro desejo? E o homenzinho fala assim: um queijo de Minas. uhum, O gênio fala: aham, tá bem, tá aqui. O homem imediatamente devora o queijo inteirinho, lambendo os beiços, né? O gênio fala: bom, e agora? Qual é o seu segundo desejo? E o mineirinho fala assim: outro queijo mineiro. O gênio faz uma careta e diz: aham, tá aqui. uhum. Ele come inteirinho o queijo novamente, rapidamente. O gênio diz para ele: e agora? Veja bem, esse é o último desejo. O que você vai querer agora? Tipo, você Aí não ele, vai querer outro queijo, né? aí ele diz assim: uma mulher. O gênio fala: ah, bom, É que enfim você pediu. alívio, que alívio, né? Uhum. Mas curioso pergunta: mas por que que você não pediu a mulher desde o início? Hum, O mineirinho diz: porque eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo. E aquilo, o desfecho era aquela cara do gênio triunfante, né? E o pobre assim tão humilhado diante da pobreza dele, vamos dizer assim, da pobreza, coitado dele, né? E eu falei assim, mas que safadeza, porque eu conheço inúmeras, eu gosto de piadas. uhum. Eu sei inúmeras piadas dos gênios, todo mundo sabe, na qual o gênio se propõe a realizar desejos, mas nunca acontece, não se concretiza. Hum, E aí a culpa fica sendo de quem pede. Na piada é sempre assim. Ou a pessoa, ou quem pede é fanho, ou é gago, ou então o gênio interpreta ao pé da letra a equação simbólica que o outro propõe, tá. né? Então, e essas piadas, né? E eu sempre fiquei com o pé atrás com o gênio, né? Nas piadas, porque eu falo assim, que safadezas, propõe que vai realizar um desejo. Depois eu percebi, né, que essas piadas são nada mais do que formulações lúdicas dessa questão de que o desejo não é satisfazível. Não é que ele não foi satisfeito naquela situação, é que ele é insatisfazível, do, de acordo com a volatilidade, né? Uhum. E de que hora o desejo está revestindo uma força no lugar, amanhã ele está na outra, e depois, então o desejo não é realizado. Ele vai Quando o, Freud- circulando, né? ele- quando o Freud fala do sonho como realização de desejo, é uma realização alucinatória de desejo. Na Hum. verdade, não realiza, mas que cumpre a função de ter uma descarga já. Sim, e de tentar Isso. resolver a angústia, né? É, pois é. Então, Liberta a dor, né? então a questão do gênero, e eu comecei então a pensar, né, e falar, nossa, mas que engraçado, né? E eu até escrevi um momento aí assim, né, que a minha animosidade com o gênio deve ser algum resquício da minha infância, né, do Hum. desejo que tinha de que alguém realizasse meus desejos infantis, né? Hum. Então, por que que eu estou animosa com o gênio, né? Pois é. Bom, enfim,
E aí eu começo, então, vou escrevendo e falo assim, mas eu ainda estou com pena do Mineirinho. E comecei, então, a Uhum, falar, e criar uma imagem na minha cabeça. E eu falei assim, imagine só, né? Comecei a imaginar um bebezinho, rechonchudinho, bonitinho, né? No colo de uma mãe moça, lá uhum, no sertão de Minas, né? A mãe oferecendo aquela bola branca, uhum, o seio para esta criança, né? E ele ávido para encontrar aquele seio, para matar a fome e os anseios dele de aconchego, né? Então, e a mãe, então o leite jorrando generosamente, e a mãe com todo o tempo do mundo, que é comum nesses lugares menores, né? Nós estamos acostumados com a pressa, mas lá no interior as coisas são devagar. Então vai dar para satisfazer aquela criança, para amamentar, né? Aí eu fiquei pensando, né, no cheiro do leite azedo, né? Naquela coisa redonda, alva, branca que vem, e uhum. pensei, talvez, será que aquilo lá não parecia agora para ele um queijo de Minas? Desde o início, né? Será que desde o início ele não estava pedindo uma mulher? E o É, Freud fala disso, né? Ele fala que o encontro, a primeira mulher de um homem é a mãe dele. E que desse encontro, esse vai ser o protótipo de todo encontro para o resto da vida dele. De um homem, de uma mulher ou de dois seres humanos, sim, sim. né? Então, É então, bonita a associação que você faz, né, com a mãe. E aí você me fez pensar no poema, né, que você escreve no final do trabalho, falando que ele ocorreu para você após o falecimento da sua mãe, né? Eu queria que você lesse para gente, porque eu acho e explicasse um pouco como foi que nasceu esse poema. então, Renata, esse poema também foi alguma coisa que é, me moveu. É uma força, é o meu desejo. Uhum, Aqui no sonho, no desejo, que saiu, é um sonho real que eu tive logo depois que ela faleceu, uhum, e, e, e que saiu através de uma poesia. Consegui colocar em versos. uhum, Tem coisas na minha vida que eu só consigo transmitir e ficar satisfeita quando eu consigo poetizar, vamos dizer assim. Essa é uma forma de comunicar, né? uhum, Então, e a minha mãe havia falecido e eu tinha passado naturalmente toda a minha vida cuidando dela. Então, ela tinha 94 anos quando faleceu. uhum, Então é o seguinte: sonhava que descia e minha mãe amparava num terreno íngreme que escorregava. Descia, descia e assegurava, garantindo em mim uma vida que se escoava. E confiante na caminhada, vibrava em mim a vida detida, de forma que nada estranhava essa descida tão descabida. De repente, me via tão desolada, olhava, olhava, tudo vazava, e lá embaixo sozinha estava. O que era vida se esmaecia, em sombra fria se transformava. O chão viscoso virou fumaça, cobrindo corpos que rastejavam. Aqui não quero, aqui não posso. Onde é a saída do calabouço? O degrau primeiro para a saída, na brumagem escura, se delineou, mas os pés colados não se mexiam. O grito rouco não ecoou. Do nada, surge me acompanhando a sombra tênue de um estranho. Atônita, olhando o seu tamanho, me vejo por dentro o vasculhando. Seus dentes podres, incrustados na velha caveira resistente, digo, meu Deus, este é o caminho? Oferece-me o braço sorridente. Apoiada nele,
alcança o batente da porta para fora do inferno de Dante. Hum, Muito bonito. E acho que fecha com chave de ouro, né, o seu trabalho, porque acho que assim, você vai costurando, eu acho que temas tão difíceis, assim, né, o id, o ego, o Unheimlich, o desejo, né, esse jogo que você fez com o nome, né, a emoção, né, a moção, a pulsão de vida, a pulsão de morte, né, mas assim, ficou belíssimo, eu te agradeço, né, por essa oportunidade de compartilhar com a gente aqui, esse trabalho tão primoroso, né? Toda essa costura que você foi fazendo. Eu que agradeço, Renata, muito, viu? Vocês se interessarem pelo trabalho, né? Me darem essa oportunidade de falar sobre ele, porque realmente esse trabalho foi uma coisa que, vamos dizer assim, me deu grande prazer em escrever. Ah, quando E, a gente lê, a né? gente percebe. Até a próxima, então, Renata. Um beijo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.